Explorar o efeito nocebo. Claro que há sempre o reverso da medalha. Embora o poder da sugestão captasse mais atenção devido ao seu potencial de cura, também se tornou evidente que poderia ser utilizado para prejudicar. As práticas, como os feitiços e maldições do voodoo, eram bem ilustrativas do lado negativo do poder da sugestão. Na década de 40, Walter Branford Cannon, fisiológico de Harvard, que em 1932 cunhara o termo luta ou fuga, estudou a máxima reação nocebo, um fenômeno que a chamou de morte por voodoo. Cannon analisou uma série de relatos anetódicos de pessoas com a firme crença cultural do poder dos feiticeiros, curandeiros ou padres de voodoo que tinham adoecido ou morrido subitamente, sem sofrerem aparentes lesões, envenenamento ou infecções, depois terem sido alvo de um feitiço ou de uma maldição. A sua investigação estabeleceu os alicerces para muito do conhecimento que temos hoje acerca da forma como sistemas de resposta fisiológica ativam as emoções, sobretudo o medo, gerando a doença. Cannon afirmava que a convicção da vítima de que a maldição tinha o poder de a matar era só um dos ingredientes da sopa psicológica que acabaria por provocar a morte. Outro fator era o efeito de ser socialmente ostracizado e rejeitado, inclusivamente pela família. Essas pessoas depressa se tornavam autênticos mortos-vivos. Os efeitos nocivos, como origens inócuas, não se restringem ao voodoo. Nos anos 60, os cientistas cunharam o termo nocebo, farei mal em latim, por oposição a agradarei, a tradução latina de placebo, para se referirem a uma substância inerte que provoca um efeito nocivo, simplesmente por alguém acreditar que lhe faça mal ou espere mesmo que isso aconteça. O efeito nocebo surge vulgarmente nos estudos farmacológicos, sempre que os sujeitos que tomam placebos esperam efeitos secundários do fármaco em avaliação ou são especificamente alertados para eventuais efeitos secundários. Neste caso, mesmo não tomando qualquer fármaco, sentem os efeitos secundários porque estabelecem uma associação à noção do fármaco com os potenciais riscos que lhes são associados. Por motivos éticos óbvios, poucos estudos são concebidos especificamente para observar esse fenômeno, embora se realizem alguns. Um famoso exemplo foi o estudo realizado no Japão, em 1962, com um grupo de crianças extremamente alérgica ao sumagre venenoso. Os investigadores esfregaram uma folha de sumagre venenoso num braço de cada criança, dizendo-lhe que era uma folha normal. Como medida de controle, esfregaram uma folha inócua no outro braço, dizendo que era sumagre venenoso. Todas as crianças desenvolveram urticária no braço esfregado com a folha inócua, que julgavam ser sumagre venenoso. E 11 das 13 crianças não desenvolveram nada na zona realmente esfregada com sumagre venenoso. Foi uma descoberta espantosa. Como podiam crianças altamente alérgicas a sumagre venenoso não desenvolver urticária ao estarem em contato com a planta? E como podiam desenvolver urticária em contato com uma folha totalmente inócua? A nova noção de que a folha não era nociva dominou-lhes a memória e a convicção de serem alérgicas, tornando a planta inócua. E o inverso também ocorreu na segunda parte da experiência. O pensamento tornou uma folha inócua tóxica. Em ambos os casos, tudo indicava que os corpos das crianças respondiam instantaneamente a uma nova mente. Neste caso, poderíamos dizer que, em certa medida, as crianças se libertaram da futura expectativa de reação física à folha tóxica, baseada nas suas experiências passadas de alergia. Como efeito, de algum modo, transcenderam uma linha do tempo previsível, o que surge igualmente que, de alguma forma, superaram as condições do seu meio ambiente, a folha de sumagre venenoso. Por fim, as crianças conseguiram alterar e controlar a fisiologia com uma simples mudança de pensamento. Essa prova extraordinária de que o pensamento, na forma de expectativa, poderia ter maior influência sobre o corpo do que o ambiente físico real, facilitou a chegada de uma nova era de investigação científica chamada psiconeuroimunologia, o efeito dos pensamentos e emoções sobre o sistema imunitário, um importante segmento da ligação mente-corpo.
Outro notável estudo do nocebo, também realizado na década de 60, observou pessoas com asma. Os investigadores deram a 40 pacientes com asma inaladores contendo apenas vapor de água, mas disseram-lhe que continha uma substância alergênica ou irritativa. 48%, tiveram sintomas de asma, tais como dificuldades respiratórias, e 30%, sofreram verdadeiros ataques de asma. Em seguida, os investigadores deram aos sujeitos inaladores, dizendo-lhes que continham um medicamento que aliviaria os sintomas, e todos eles sentiram as vias respiratórias a expandir, embora, mais uma vez, os inaladores só contivessem vapor de água. Nas duas situações, provocar os sistemas de asma e depois revertê-los dramaticamente, os pacientes só respondiam à sugestão, ao pensamento que os investigadores lhe tinham implantado na mente e que cumpriu à risca o papel que lhes esperavam. Quando julgavam ter inalado um produto nocivo, eram negativamente afetados, e quando julgavam ter recebido um medicamento, melhoravam. E esses pensamentos superaram o ambiente e a realidade. Podemos dizer que os seus pensamentos criaram uma realidade novinha em folha. O que diz isso sobre as crenças que temos e os pensamentos que formulamos todos os dias? Seremos mais suscetíveis de apanhar gripe por passarmos o inverno inteiro a ler artigos sobre gripe e a ver cartazes sobre a vacinação antigripal, tudo a lembrar-nos de que ficaremos doentes se não levarmos a vacina? Será possível que só o fato de vermos uma pessoa com sintomas semelhantes aos da gripe nos faz adoecer por pensarmos como as crianças no estudo do sumagre venenoso que desenvolveram urticária com a folha inerte, ou por pensarmos como os asmáticos que sofreram reações brônquicas violentas depois de inalarem simples vapor de água? Estaremos mais propensos a sofrer de artrite, rigidez articular, má memória, pouca energia e libido inibida com a idade, apenas por ser essa a versão da verdade com que nos bombardeiam os anúncios, a publicidade, os programas televisivos e os relatos do meio de comunicação? Que outras profecias autoconcretizantes estamos a criar nas nossas mentes sem nos darmos conta disso? E que verdades inevitáveis podemos reverter com êxito, formulando novos pensamentos e escolhendo novas crenças? As primeiras grandes conquistas. Um estudo pioneiro realizado no final dos anos 70 demonstrou pela primeira vez que um placebo poderia desencadear a libertação de endorfinas, os analgésicos naturais do corpo, da mesma maneira que o fazem algumas substâncias ativas. No estudo, o Dr. John Levine, da Universidade da Califórnia, em São Francisco, deu placebos em vez de medicação analgésica a 40 pacientes de estomatologia a quem tinham acabado de extrair os dentes do siso. Como seria de esperar, uma vez que os pacientes julgavam estar a receber analgésicos, a maioria relatou sentir alívio. Mas, em seguida, os investigadores deram-lhe um antídoto para a morfina chamado naloxone, que bloqueia quimicamente os locais receptores para a morfina e as endorfinas, a morfina endógena no cérebro. Quando os investigadores o administravam, os pacientes começaram a sentir novamente dores. Isso provou que, ao tomarem os placebos, os pacientes criaram as suas próprias endorfinas, os seus próprios analgésicos. Essa descoberta foi um marco na investigação do placebo, porque mostrou que o alívio sentido pelo sujeito do estudo teve origem na mente e se refletiu no corpo, no estado de ser. Se o corpo humano pode funcionar como a sua própria farmácia, produzindo seus próprios analgésicos, então não poderá ser igualmente capaz de dispensar outros fármacos naturais quando necessário, a partir da infinita mistura de substâncias químicas e combinações de cura que acolhe fármacos que funcionam como os que os médicos receitam, ou até melhor? Um outro estudo realizado nos anos 70 pelo Dr. Robert Adler, na Universidade de Rochester, trouxe uma fascinante nova dimensão ao debate em torno do placebo, o elemento do condicionamento. Noção celebrizada pelo psicólogo russo Ivan Pavlov, o condicionamento consiste na associação de uma coisa a outra. Os cães de Pavlov associavam o som da campainha à comida, depois de Pavlov ter começado a tocar uma campainha todos os dias antes de o alimentar.
Com o tempo, os cães ficaram condicionados e passaram a salivar automaticamente com a expectativa de uma refeição, assim que ouviam uma campainha tocar. Com esse tipo de condicionamento, os seus corpos ficaram treinados para responder fisiologicamente a um novo estímulo no ambiente. Neste caso, a campainha, mesmo sem a presença do estímulo original que suscitava a resposta, a comida. Poderíamos, então, dizer que na resposta condicionada, o corpo ativa um programa subconsciente, falarei melhor sobre isso nos próximos capítulos, que se sobrepõe à mente consciente e assume o controle. Deste modo, o corpo fica efetivamente condicionado a tornar-se a mente, porque o pensamento consciente deixa de ter todo o controle. No caso de Pavlov, os cães passaram repetidamente pelo processo de serem expostos, primeiro ao aroma, à visão e ao sabor da comida, e depois ao som de uma campainha. Com o tempo, bastava ouvirem o som da campainha para alterarem automaticamente o estado químico e fisiológico sem pensarem conscientemente nisso. O seu sistema nervoso autônomo, o sistema subconsciente do corpo, que funciona sem a nossa tomada de consciência, passou a dominar. Assim, o condicionamento cria mudanças internas subconscientes no corpo, associando memórias passadas à expectativa de efeitos internos, aquilo a que chamamos memória associativa, até ocorrerem os resultados esperados ou previstos. Quanto maior for o nosso condicionamento, menor será o nosso controle consciente sobre esses processos e mais automática será a nossa programação subconsciente. Adler começou por tentar estudar a duração dessas respostas. Para tal, deu a cobaias água adoçada com sacarina, a qual adicionou um fármaco chamado ciclofosfamida, que provoca dores no estômago. Condicionando as cobaias a associar o sabor doce da água à dor nas entranhas, esperava que elas não tardassem a rejeitar a água adocicada. A sua intenção era ver quanto tempo continuariam a rejeitar a água, para poder medir a duração da resposta condicionada à água adoçada. Mas Adler não sabia a partida que a ciclofosfamida também deprime o sistema imunológico e ficou surpreendido ao ver as suas cobaias morrerem inesperadamente com infecções bacteriológicas e virais. Mudando de estratégia da investigação, continuou a dar às cobaias água com sacarina, alimentando-as à força com conta-gotas, mas sem ciclofosfamina. Embora já não recebessem o fármaco imunodepressor, as cobaias continuaram a morrer com infecções, enquanto o grupo de controle, que só recebera água adoçada, continuava bem de saúde. Em parceria com o imunologista, o Dr. Nicholas Cohen, da Universidade de Rochester, Adler descobriu ainda que quando as cobaias tinham sido condicionadas a associar o sabor da água adoçada com o efeito do fármaco imunodepressor, a associação fora tão forte que o simples fato de beber água adoçada produzia o mesmo efeito fisiológico que o fármaco, dizendo ao sistema nervoso para deprimir o sistema imunitário. A semelhança do que acontecera a Sanlonge, que contamos no capítulo 1, as cobaias de Adler morreram única e exclusivamente por causa de seus pensamentos. Os investigadores começavam a constatar que a mente era claramente capaz de ativar subconscientemente o corpo com um poder que nunca poderiam ter imaginado. O Ocidente une-se ao Oriente. Por essa altura, a prática oriental da meditação transcendental, ensinada pelo guru indiano Maharishi Mahesh Yogi, já tinha sido adotada nos Estados Unidos, promovida pela entusiástica participação de várias celebridades, a começar pelos Beatles nos anos 60. O objetivo dessa técnica, em que se aquieta a mente, repetindo o mantra em 2 sessões diárias de 20 minutos de meditação, é o esclarecimento espiritual. Mas a prática captou a atenção de Herbert Benson, cardiologista de Harvard, que quis descobrir de que forma é que ela poderia reduzir o estresse e minorar os fatores de risco para doenças cardíacas. Demistificando o processo, Benson desenvolveu uma técnica semelhante, a que chamou resposta descontraída e que descreveu na obra lançada em 1975 com o mesmo título. Benson verificou que, alterando os padrões de pensamento, as pessoas poderiam desativar as respostas do estresse e, assim, reduzir a tensão arterial, normalizar a batida cardíaca e alcançar estados de profundo relaxamento.
Embora a meditação consista em manter uma atitude neutra, a verdade é que gera efeitos benéficos, como a vontade de se assumir uma atitude mais positiva, que, por sua vez, favorece emoções mais positivas. O caminho fora definido em 1952, quando o ex-ministro Norman Vincent Peale publicou o livro O Poder do Pensamento Positivo, popularizando a noção de que os nossos pensamentos podem ter efeitos reais, negativos e positivos, nas nossas vidas. E foi essa ideia que captou a atenção da comunidade médica em 1976, quando Norman Cousins, analista político e editor, publicou um artigo do New England Journal of Medicine sobre a utilização que fizera do risco para reverter os efeitos de uma doença potencialmente fatal. Cousins também conta sua história no seu best-seller Anatomy of a Illness, publicado alguns anos depois. O médico de Cousins diagnosticara-lhe um distúrbio degenerativo chamado espondilite anquilosante, uma forma de que a artrite que provoca a quebra na produção de colágeno, constituído pelas proteínas fibrosas que unem as células, e informaram de que as hipóteses de recuperação eram 1 em 500. Cousins sofrera dores tão fortes e tinha tanta dificuldade em mover os membros que mal conseguia virar-se na cama. Apareciam-lhe nódulos granulosos sobre a pele e, no auge da doença, os maxilares ficaram praticamente bloqueados. Convencido de que a doença fora gerada por um persistente estado emocional negativo, convenceu-se de que poderia reverter, criando um estado emocional positivo. Sem deixar, porém, de consultar o médico, Cousins iniciou um regime de doses maciças de vitamina C e filmes dos irmãos Marx, bem como outros filmes de humor e programas de comédia. Descobriu que 10 minutos a rir às gargalhadas lhe proporcionavam 2 horas de sono sem dores. A certa altura, já estava completamente recuperado. Cousins recuperou-se literalmente a rir. Como? Embora na época os cientistas não tivessem como compreender ou explicar uma recuperação tão milagrosa, as investigações mais recentes dizem-nos que o mais provável será terem ocorrido processos epigenéticos. A mudança de atitude de Cousins provocou alterações na química do seu corpo que, por sua vez, alterou seu estado interior, permitindo-lhe programar novos genes de diferentes formas. Ele simplesmente infrarregulou ou desativou os genes que lhe provocaram a doença e suprarregulou ou ativou os genes responsáveis pela sua recuperação. Explicarei detalhadamente o processo de ativação e desativação dos genes nos próximos capítulos. Muitos anos depois, as investigações do Dr. Keiko Hayashi, da Universidade de Tsukuba, no Japão, apresentaram os mesmos resultados. Nesse estudo, os pacientes diabéticos que via um programa de comédia de 1 hora suprarregularam um total de 39 genes, 14 dos quais relacionados com atividades das células exterminadoras naturais. Embora nenhum desses genes estivessem diretamente implicado na regulação da glicose no sangue, os níveis de glicemia dos pacientes revelaram-se mais controlados do que depois de terem estado a ouvir uma palestra sobre diabetes no outro dia. Os investigadores deduziram que o ato de rir influencia muitos genes implicados na resposta imunitária, que, por sua vez, contribuíra para um melhor controle da glicose no sangue. A emoção elevada desencadeada pelo cérebro dos pacientes ativava as variações genéticas que ativavam as células exterminadoras naturais e, de alguma forma, melhoravam a resposta da regulação da glicose, provavelmente em conjunto com muitos outros efeitos benéficos. Tal como Cousins disse acerca dos placebos, em 1979, o processo não funciona pelo fato de os comprimidos terem qualquer ingrediente mágico, mas porque o corpo humano é o seu melhor farmacêutico e as receitas mais eficazes são as que o próprio corpo prescreve. Inspirado pela experiência de Cousins e já com o fármaco alternativo mente-corpo em plena ação, Bernie Siegel, cirurgião da Universidade de Yale, começou a tentar perceber por que razão alguns dos seus pacientes oncológicos, com poucas hipóteses de sobrevivência, acabaram por superar a doença, enquanto outros, com melhores hipóteses, acabavam por morrer.
O trabalho de Siegel definiu os sobreviventes oncológicos, em termos gerais, como pacientes com um espírito lutador e determinado, concluindo que não existiam doenças incuráveis, só pacientes incuráveis. Siegel também começou a escrever sobre a esperança como poderosa força de cura e o amor incondicional como a sua farmácia natural de elixir com o melhor estimulante para o sistema imunitário.